Desde cedo, nós tomamos vacinas contra sarampo, rubéola, poliomielite, até mesmo contra a gripe, nas estações mais frias, né? E é sempre bom estar em dia para evitar surpresas desagradáveis. O que pouca gente parou a pensar é que, diante de um evento globalizado como esse agora da Copa do Mundo, nós vamos ficar expostos a vírus de todas as partes do planeta. E foi pensando na segurança da saúde do viajante doméstico ou estrangeiro que se desloca pelo Brasil inteiro que a Sociedade Brasileira de Imunizações elaborou um guia campeão. Nós vamos saber mais sobre esse programa de proteção com a ajuda do presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é o Dr. Renato Kfouri. Boa noite, Renato. Obrigado por ter voltado, né? Que você já é parceiro aqui. Como é que vai? Tá bem, querido. Prazer, você? Prazer estar aqui de novo com você. E tem uma grande qualidade, Renato, como eu, é enófilo, adora bom vinho. Está em casa, né, meu irmão? É isso aí, obrigado. Renato, essa história, muitas pessoas acham que vacinação só é importante quando a gente é pequenininho, quando a gente é garoto, durante a infância e tal. E não é exatamente isso, né? Deve ser uma preocupação dos adultos. E é claro que existem vacinas que nós devemos tomar ao longo da vida. E a gente queria saber quais são elas. Olha, Rony, você tocou num assunto extremamente importante. Essa cultura da vacinação da criança é muito forte. Claro. Né? As primeiras vacinas desenvolvidas foram para doenças infantis, responsáveis aí por uma gama enorme pelas altas taxas de mortalidade infantil. Sarampo, poliomielite, coqueluche. Os horizontes se ampliaram. Hoje a possibilidade, a ferramenta, a vacinação se presta a prevenir doença em todas as faixas etárias. O idoso com gripe, com a vacina do zoster, de pneumonia, o adolescente que tanto viaja, que tanto se expõe, meningite, HPV, doença sexualmente transmissível, hepatite B. O adulto, né, nós adultos, vacina contra sarampo, cachumba e rubéola, gripe, a coqueluche. Então hoje não há uma idade onde não exista uma vacina ou algumas vacinas, um calendário recomendado para aquele indivíduo. Né? A gente continua sonhando aqui com um dia que a gente possa festejar uma vacina contra o câncer, uma vacina contra a hepatite C, né? Esse dia vai chegar, eu espero estar vivo para ver isso. Já estou dobrando o cabo da boca. Sou idoso, eu sou idoso. Hoje a gente fala de vacinas, inclusive, para doenças não infecciosas, vacina para obesidade, vacina para Alzheimer. Obesidade? Então, caminhando nesse sentido, para obesidade, para Alzheimer. Alzheimer? A doença de Alzheimer, hoje descobriram algumas substâncias, uma proteína amiloide, que você consegue inibir a produção dela através de um programa de vacinação. Então, hoje o futuro e o câncer, né, como você mesmo citou, sem dúvida o caminho é muito extenso, as possibilidades são muito amplas. Mas você trabalha com imunização, eu fico pensando, uma doença que foi detectada no século XVIII, é impossível que a gente não tenha encontrado uma solução para ela até agora. Para o câncer. E mais do que se estuda, gente, que coisa dura, né? É que a mecânica do câncer ela é muito variada, muito complexa. Histologia é uns... Quando eu estudei biologia, eu tinha pavor de histologia, porque é uma coisa... Da célula é horrível, né? Enfim. Você é quase um doutor já. Sou nada, imagina, que é isso. Mas a importância hoje da vacinação, que extrapola a questão da pediatra, o nosso sonho é que cada um de nós adultos, tenhamos um dia o apreço pelo documento, pela carteira de vacina, que hoje as mães têm pelas carteiras de vacina dos seus filhos. Tá. Né? Toda mãe sabe qual é a próxima vacina, que vacina ele tem que tomar, não perde, se preocupa em atrasar, quando atrasa. Nós adultos, quantos de nós temos um documento, uma carteira, sabemos quais são as vacinas? Muito raro, muito raro. Difícil. Agora, a vacinação está disponível apenas nesses períodos, vamos dizer, de campanha contra, enfim. É tão cultural essa nossa desinformação, por exemplo, a hepatite B é uma vacina hoje disponível no Programa Nacional de Imunizações, público, de graça para todos os indivíduos até 50 anos de idade. Então o governo hoje disponibiliza gratuitamente hepatite B. Aquela cobertura que a gente tem, 100% das crianças vacinadas, quando chega no adolescente e no adulto, chega a 40%, 50%, quando muito. Quer dizer, a vacina está disponível e há uma desinformação muito grande, né? Então... E não é só na campanha. Você tocou num assunto muito importante, que as pessoas pensam que vacina se faz em dias nacionais de imunização, que são fundamentais, diga-se de passagem, para atualizar o atrasado, aquele que não está em dia. Mas vacina, todo dia é dia de vacina. Então,
participando entrando num posto de saúde ou numa clínica privada, você vai conseguir atualizar seu caderneta. Eu fico pensando, às vezes, no sarampo, gripe, que são doenças bastante conhecidas, né? Assim como as vacinas contra elas também. Por que é uma recorrência? Eu pensei nessas duas, mas por que é uma recorrência com essas doenças? O sarampo vive uma situação muito especial. Hoje nós gozamos de uma situação muito confortável em relação a muitos países. O Brasil hoje praticamente eliminou já há alguns anos a circulação do sarampo, do vírus do sarampo. Nós não temos entre nós transmissão de doença. E a polio também, né? A polio já há muito mais tempo. Nas Américas já está erradicada. A gente fala em erradicação porque não se tem reportado o caso de paralisia infantil já há mais de 2 décadas. Mas como existe polio no Irã, no Afeganistão, no Paquistão, esses países a gente corre sempre o risco de importação de casos, né? Mas com o sarampo a gente vive uma situação que, por exemplo, a Europa não vive. Hoje, Espanha, Inglaterra, França, Itália, tem casos de sarampo em quantidades muito grandes, porque aqueles grupos anti-vacinas, que felizmente aqui não prosperam, mas que lá são contra a vacinação, cria-se um grupo de indivíduos, uma população não vacinada, suscetível, e aí um brasileiro que vai para lá, ou que viaja, é capaz de reintroduzir o vírus, trazer de volta. E um evento como nós estamos falando de Copa do Mundo, por exemplo, é uma oportunidade para um vírus desse de migrar de locais e fazer com que esse controle de uma doença num local possa ser abalado por essas viajantes, né? Você estava falando agora há pouco dessa história de Afeganistão e tal. Vamos tentar regionalizar aqui para o nosso país, que ele é absolutamente continental. Você tem As toda a pessoas razão. que moram em lugares muito afastados, que têm, de certa forma, dificuldade para se vacinarem, né? Como é que é feito o trabalho nessas ocasiões? Esse é um grande desafio para um país continental como o nosso, não tenha dúvida. Nós temos que vacinar no Xingu, nós temos que vacinar no meio da selva amazônica e numa capital como São Paulo, por exemplo. Então, são realidades muito diferentes e as vacinas precisam chegar até todos esses locais com qualidade. Porque transportar uma vacina que precisa ficar refrigerada em condições ideais de temperatura nem sempre é muito fácil em barcos que navegam pela Amazônia durante dias sem geladeira. Então há hoje uma preocupação, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas ajudam muito nesses projetos. Então hoje a gente conta com uma... Eu sou testemunha disso, porque eu fui cadete aviador, eu fui da Força Aérea e de repente me engajei como voluntário no Serviço de Proteção aos Índios. Olha lá. E a gente levava. Um avião que não opera mais, o Catalina, que pousava no Rio. A gente ficava olhando se tinha toco para não quebrar os flutuadores. A gente levava vacina. E hoje não é muito diferente disso, dessa realidade persiste em algumas regiões do Brasil. Então, o nosso Programa Nacional de Imunizações, que é um sucesso extraordinário, se compararmos hoje a proteção que nós conseguimos, a porcentagem da população vacinada, que nós chamamos de coberturas vacinais brasileiras, superam em muito a de muitos outros países. Então, é um desafio constante levar vacina de qualidade. Agora, você falou nessa história desse evento gigantesco que é a Copa do Mundo aqui no nosso país. Estima-se 4 milhões de turistas estejam por aqui, já, circulando por aqui. E vão para cima, e vão para baixo. Enfim, isso pode trazer risco para a nossa saúde? Você acredita nisso? Pode, eu acho que sim. Eu vou te dar alguns exemplos, como a gente falou da poliomielite, do sarampo, mas existem outros. Existem alguns tipos de meningite, por exemplo, que não existem entre nós. Meningocócica? Meningocócica, que pode haver um intercâmbio desses tipos de meningococos que circulam numa região para outros. Uma doença que não existia entre nós, uma chamada chikungunya, não sei se você já ouviu falar nessa. Não, traduz. Esse é um vírus, né, que apareceu já há alguns anos, há muito tempo atrás, na região da África e da Índia, do Sudeste Asiático, na Tanzânia, principalmente, foi o primeiro isolamento. Chikungunya quer dizer aquele que se dobra. De tanta dor que o indivíduo tem, dor articular, ele fica todo dobrado. Era uma doença característica daquela região. E é transmitido pelo Aedes aegypti, pelo mesmo mosquito da dengue. Então, esses indivíduos que viajaram e trouxeram a doença para o Caribe, hoje o Caribe, a região do Caribe, vive uma epidemia, nós acabamos de registrar em São Paulo 5 casos de chikungunya. Soldados... Chikungunya. Soldados brasileiros que tiveram no Haiti, retornaram numa missão de paz no Haiti, retornaram doentes, 5 casos em São Paulo, dessa doença que a gente
tinha reportado 2 casos na década de 90 também de turistas. Tratamento é parecido com o da dengue? Não existe, tratamento praticamente não existe, é hidratação, suporte. Então nós temos essa possibilidade de globalização das doenças é cada vez mais próximo, né? É tão bom quando a gente vê alguém que é doutor em medicina falar, eu sei que é uma bobagem semântica e tudo, mas as pessoas falam Aedes. E nós, em biologia, não falamos. O nome é Aedes. Aedes aegypti. Quando tem o A e o E junto, né? Esse encontro vocálico, né? Aedes aegypti. Que está graçando aqui em São Paulo agora, morrendo gente. Não é possível, gente. A dengue é uma preocupação sempre nossa para o turista que vem, que ainda não... Então, a gente tem hoje o intercâmbio de pessoas e de turismo e nós temos que lembrar que nós estamos na temporada da gripe, né? A doença, a influenza, o vírus influenza que causa a gripe, ele circula agora no inverno. Então, aqueles indivíduos que vêm do hemisfério norte, às vezes no verão e vêm para cá, eles estão sujeitos também a... Mas é mais importante se vacinar numa época dessa de grandes aglomerações? O calendário ele já devia estar atualizado, né, Rony? Essa é a grande verdade. A gente muitas vezes se preocupa em nos proteger, em montar um calendário, em atualizar as nossas vacinas quando vai viajar, quando conhece alguém que ficou doente, quando tem um parente próximo que adoeceu. E é muito triste a gente muitas vezes encontrar indivíduos que adoeceram por uma doença prevenível por vacina. Claro. Então, a gente dizer para a gente, puxa, você não precisava passar por isso, você não precisava ter essa doença. Agora, veja, Renato, eu acho que a falta de informação é que é mais complicado, é um fator que interfere, né, na imunização, na vacinação de tanta gente no país. Como é que a gente pode mudar esse quadro? Estamos aqui para ajudar. Espaços como o seu são extremamente bem-vindos. A Sociedade Brasileira de Imunizações trabalha muito nesse sentido. Hoje a gente conversa com a comunidade médica, atualiza o profissional da saúde, realizamos aí guias de vacinação com as diversas especialidades médicas, com a cardiologia, com a pneumologia, com a geriatria, para que o profissional da saúde esteja também capacitado ou treinado ou apto a indicar e recomendar as vacinas. E mais do que isso, a nossa população precisa estar consciente da importância. Veja que as coberturas vacinais altas, ela impacta na saúde do indivíduo. Naquele indivíduo que recebe a vacina, ele fica protegido. Sim. Mas se a gente vacina boa parte da população, aqueles indivíduos que às vezes não podem receber uma vacina porque está num esquema de transplante, ou tem alguma doença crônica, ou tem um câncer, ou não responde adequadamente, ele se beneficia do status da população vacinada. Sem dúvida. Isso nós chamamos de imunidade coletiva, né? Exatamente. Então, a vacinação em larga escala protege o indivíduo e protege a comunidade que ele vive. Então, mais do que se vacinar, é muito mais do que uma ação de proteção individual, mas muito mais uma ação de cidadania. Sabe que eu fiquei até meio chocado com uma história que é o seguinte, não foi só Oswaldo Cruz que sofreu tanto, né, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, com o negócio da vacinação. A volta da vacina. Por lá, em países ditos civilizados de zero-mo, não primeiro, zero-mo mundo, se cabe esse neologismo, os caras são contra a vacinação. Sarampo. Socorro. Isso é uma bobagem. Infelizmente existe esse grupo, às vezes até capitaneados por artistas famosos e que em algum momento buscam a repercussão desses... Não é o nosso caso. Não é o nosso caso, certamente. E o Guia da Saúde? Este é um guia que nós elaboramos, é um guia para o viajante, para grandes eventos. Nós temos aí daqui a pouco as Olimpíadas, e que onde a gente procurou, numa sociedade de imunizações, focar especialmente nas vacinas, mas lembrar que o cuidado com a saúde envolve alimentação, proteção de mosquito, acidentes, afogamentos. Então, esse guia está absolutamente em sintonia com o que está acontecendo no nosso país, e eu acho que vale a pena consultar no site da sociedade. Essa parte de profilaxia, por exemplo, que eu acho muito difícil aqui. Eu moro, por exemplo, num bairro chamado Pernilongo, não sei se você conhece. Algumas pessoas chamam de Morumbi, mas na verdade chama-se bairro Pernilongo. É um bairro infestado. Antigamente passava lá o fumacê. Nunca mais passou. Nunca mais. E haja mosquito, hein? Tá doido. Bom, eu quero só lembrar o seguinte, o Guia de Saúde, Viagens e Grandes Eventos está disponível para download gratuito no seguinte site, www.sbim.org.br, em português, em inglês
em espanhol. E esses cuidados vão além da vacinação, porque inclui nessa brincadeira orientações gerais para a saúde e que são válidas para todos os grandes eventos. Obrigado, Renato, por ter vindo. Renato Kifuri, esse campeão que sabe tudo de vinho também, além de saber tudo de imunização. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Volte mais vezes. É só convidar que eu venho. Obrigado, querido. Obrigado, meu amigo. Olha, é uma paradinha agora de bola, com direito a embaixadinhas, para a gente continuar em clima de Copa do Mundo. Todo seu vai fazer gol de placa no próximo bloco, com convidados escalados que são show de bola. Nada de me dar cartão vermelho, hein? Vê lá, volto já.